Joia. Graça e paz, igreja. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no texto de Êxodo, capítulo 20. E vou pedir para você deixar um marcador em Êxodo, capítulo 20, e correr também para Romanos, capítulo 1. Deixe esses dois textos marcados, vamos lê-los ambos, e a partir de então começar a nossa conversa. Êxodo, capítulo 20, e Romanos, capítulo 1. O texto de Êxodo, capítulo 20, vamos ver os versículos 18 a 20. Eu sei que vai até 21, mas vamos parar no 20. 18 a 20 diz da seguinte maneira. Não sei se você se lembra, não sei se você está percebendo aí na sua Bíblia, mas o texto exatamente anterior é o texto em que Moisés está no topo do Monte Sinai recebendo as tábuas, os 10 mandamentos. Eles acabam de ser listados, eles acabam de ser apresentados aqui no capítulo 20, nos versículos 1 até 17. E começa agora, no versículo 18, uma narrativa de o que estava acontecendo com o povo nesse momento. O texto não tem a finalidade de ser cronologicamente fiel aos acontecimentos passo após passo, porque você vai perceber que Moisés, apesar de estar no Monte Sinai, ele está ouvindo e está falando com o povo, está ouvindo o povo, que é o que vai acontecer aqui no versículo 19, e Moisés respondendo no 20. Mas isso mostra o que acontece no momento que Moisés desce do monte e encontra um povo estarrecido, um povo com medo. E essa conversa se dá da seguinte maneira, vamos à leitura, versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Vamos ler mais uma vez o versículo 20. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Dê um salto agora para o Novo Testamento. Romanos, capítulo 1. Nós vamos ver os versículos 1 até 7. Romanos 1, de 1 a 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados, para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler de novo, mas eu vou ler apenas o versículo 1 e o versículo 7, que é a saudação em si. Os versículos 2 até 6 é o desdobramento de Paulo acerca do versículo 1, quando ele fala: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, e aí ele vai dizer do Evangelho, vai dizer da salvação em Cristo, vai dizer de como ela chegou aos gentios e qual a expectativa, portanto. Mas lendo só o versículo 1 e 2, que é a saudação 1 e 7, perdão, que é a saudação em si fica da seguinte maneira: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz
da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Deus de graça e bondade, Deus santo e soberano, louvamos o Teu nome, Pai, pelo Teu caráter santo e justo. Louvamos o Teu nome pela Tua santidade, pela Tua grandeza, Pai. Louvamos o Teu nome porque o Senhor é digno de ser aplaudido e louvado. Louvamos por quem o Senhor é. E nós queremos saber o que o Senhor espera de filhos de um Deus grandioso. Então fala conosco nessa noite pela Tua santa palavra, Senhor. Não permita que nada que seja exclusivamente humano venha tomar conta desse ambiente no momento da pregação e que as palavras sejam do Teu Espírito Santo para os Teus filhos eleitos, Senhor. É o nosso clamor em nome de Jesus. Amém, Pai. Meus queridos, eu disse ontem que essas nossas conversas, elas serão como um funil. Elas vão começar mais largas, mais abrangentes, e depois elas vão fechando o cerco. E hoje eu vou acrescentar um passo a mais. Nós vimos esse funil acontecendo, por exemplo, na primeira conversa. Nós vimos que Deus se revela a todos os homens, de maneira geral, mas depois ele se revela de maneira especial para alguns homens, através da Escritura, todos os que têm contato com ela. E depois ele se revela de modo salvífico para alguns, um número menor ainda. O funil está fechando. E agora que nós chegamos no núcleo, no corpo, no grupo dos salvos, nós vamos olhar o passo a passo, o porquê das coisas, e vamos ver os desdobramentos de tudo. Então nós vimos que Deus nos salvou. Então até agora ficou da seguinte maneira. A fala do momento atual sempre vai ser um desdobramento da fala do momento anterior. Então ficou da seguinte maneira. Primeiro, Deus escolheu se revelar a todos de maneira geral. Depois, Deus escolheu se revelar a alguns de maneira especial. Para, portanto, se revelar a alguns de maneira salvífica. E hoje vamos ver que ele escolheu se revelar de uma maneira salvífica para santificar aqueles a quem ele salvou. Dito isso, o tema da nossa conversa hoje é escolhidos para a santidade. Se nós já vimos escolhidos para conhecer, escolhidos para a salvação, agora esses que são salvos, por que foram salvos? Nós fomos escolhidos para a santidade. E a premissa da nossa conversa hoje é: Deus escolhe santificar a todo aquele que Ele deseja salvar. Entenda isso. Deus escolheu santificar a todo o que Ele desejou salvar. Não existe uma pessoa na humanidade que Deus tenha desejado salvar, a que Ele não tenha desejado aperfeiçoar pela santificação. Todos, sem exceção, que foram alcançados pela salvação de Deus, também são alcançados pela vontade de Deus que eles se santifiquem enquanto eles respirarem nessa vida. A primeira parte, portanto, como temos dois textos, vamos separar a nossa conversa em duas partes. A primeira parte vai ter como premissa o texto de Êxodo, capítulo 20. Você pode perceber que o povo presenciou trovões, ficou com medo, e disse para Moisés: não queremos Deus falando conosco, queremos que você fale conosco. Aliás, esse versículo 19 é fantástico, porque você percebe que não é apenas uma iniciativa de Deus para com o homem, a ideia do mediador. Aqui nós entendemos uma necessidade humana do mediador. Moisés era o mediador, e isso está claro desde o capítulo 3. Ele é o mediador entre Deus e Arão, ele é o mediador entre o Deus e o povo, ele é sempre o mediador. E agora é o povo que clama por essa mediação. É a primeira vez em que o povo pede o mediador. Eles estão dizendo: não fale Deus conosco, fale Deus com você, Moisés, e você transmita para nós, porque nós não somos capazes de olhar para Deus. Então, pronto, o povo percebeu a necessidade do mediador. E então, veja o versículo 20. Eu não sei se você tinha reparado nele ainda, mas esse versículo 20, ele é esclarecedor. Respondeu Moisés ao povo: não temam. Por quê? Porque Deus veio para vos provar. Tá, até aí tudo bem. Mas com que finalidade, Filipe, Deus prova-nos? Para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Deus veio para chacoalhar-nos, para apresentar-se a nós de modo grandioso, para que nós temamos a Ele,
para que nós fujamos do pecado. Qual é o nome disso em uma palavra? Santidade ou santificação. É isso que Deus deseja. Ele aparece para o povo, ele se mostra grandioso, o povo fica com medo da presença de Deus com uma finalidade, para que ele seja santo. Veja só, Deus escolhe o povo e Deus escolhe sacudir, chacoalhar esse povo para que esse povo seja santo. Hoje, depois do almoço, estava conversando com o pastor Omar e tem sido muito gostoso o nosso tempo na casa de vocês, Ruth, muito gostoso, Omar, as conversas, vocês são anfitriões muito afetuosos. E, além disso, as conversas são riquíssimas. E nós estávamos conversando acerca dos nossos erros na evangelização. Quer ver um erro clássico do qual nós estávamos conversando? Venha para cá, eu vou falar de algo para você e vai fazer com que você possa ir para o céu. Você quer ir para o céu? Você quer ir para o céu ou para o inferno? Muitas vezes a gente faz isso, não é? Hoje o pastor Daniel falou que deu uma lapada no sujeito lá, no secretário, né, pastor Daniel? Acho que era esse o apelido que ele tinha, secretário. Você vai para o inferno, então não vou falar mais com você. E muitas vezes é necessário isso, mas costuma ser um modus operandi do crente na hora de evangelizar, chegar para um sujeito e falar, olha, tem o céu e tem o inferno, tem o ruim e tem o bom, qual que você quer? Meus irmãos, isso não é sinceridade na hora de evangelizar, né? Isso não é nem mesmo sensato. Você quer um chocolate ou uma martelada no dedão? Que difícil! Não é sensata essa oferta, não é sensata. Porque no fim das contas não é disso que se trata. Mas nós, por amarmos demais a humanidade, aliás, o humanismo fez isso conosco, né? Nós começamos a supervalorizar tanto o ser humano que agora a evangelização gira ao redor dele, não gira mais ao redor de Deus. Eu não tenho mais que evangelizar porque Deus é grandioso e Ele merece que eu faça isso e Ele me mandou e eu tenho que obedecer. Já não é mais por causa disso, deveria ser, mas não é mais por causa disso. Agora eu tenho que evangelizar porque, coitado dos povos perdidos. Eu não estou dizendo que eles são menos dignos da nossa compaixão, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que nós supervalorizamos a compaixão pelos povos perdidos e nós evangelizamos mais por amor aos povos perdidos do que por amor à glória de Deus. E aí nós não queremos que eles vão para o inferno. Porque a minha evangelização, esse meu empenho, esse meu esforço, ele só vai obter êxito se um povo perdido deixar de ser perdido e se tornar achado. Está errado. Não é assim que a gente deve evangelizar. Deus não está chamando pessoas para habitar no céu, porque, está muito vazio por aqui, vai pegando qualquer um. Deus não aceita qualquer um. Deus não quer pessoas para povoar a eternidade. Deus quer um povo santo. Ele sempre quis, acabamos de ver isso em Êxodo. Ele sempre quis santidade. Ele sempre tratou todo o povo dele na base de um tratamento muito duro. Daqui a pouco nós vamos ver uma lista de durezas de Deus para com quem fugia da santidade. Para quem lidava de modo leviano com essa ordenança da santidade. Deus sempre quis santidade. E aí nós estranhamos. Nós não sabemos por que determinadas pessoas que a gente aborda na rua e fala, vem para cá, você quer o céu ou o inferno? Eu quero o céu, é claro. Então vem. E aí ele vem feliz para a igreja e ele começa a frequentar. E daqui a pouco ele abandona. E a gente não sabe por quê. Não sabe por quê. Porque você ofereceu o prêmio sem mostrar o custo. Quando chegavam para Jesus e falavam, Senhor, eu te seguirei por onde for. O que ele respondeu? Antes de você dizer uma coisa dessas, deixa eu te avisar. As raposas têm os covis e os passarinhos têm ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você quer mesmo me seguir? Esse é o custo do discipulado. Existe um custo. Chega o jovem rico, Senhor, quero ir para o céu. Nossos evangelistas de plantão estão com a faca e o queijo na mão. Você não precisou oferecer, o cara já quer o céu. O que Jesus faz? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Está vendo o custo? Existe um custo. Aquele homem falou, é caro demais. Jesus negociou? Não. Senhor, faz 2 por 1, baixa o preço aí, nem meu, nem seu, nem lá, nem cá, vamos lá. Bem árabe, né? Bem libanês aqui, vamos, fazemos qualquer negócio, vamos negociar, Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não arreda o pé, ele fica olhando para a cara do sujeito. E o sujeito vira as costas e vai embora. E Jesus não fala nada.
porque ele não abaixou o padrão. Meus irmãos, você sabe o que um convite parcial produz? Quando você chega para a pessoa e convida ela para ter os benefícios da eternidade, sem apresentar para ela o custo da eternidade, você sabe o que isso produz? Em uma palavra: joio. Quantos pastores temos aqui? Levanta a mão. Deixa eu ver. Vocês gostariam da igreja assim de joio? Gente, se tem um negócio que o pastor espera, almeja, deseja, sonha, é com uma autorização, um sinal verde da parte de Deus dizendo: pode arrancar e jogar fora. A gente sonha com isso, em poder correr para a igreja e arrancar todo o joio e lançar fora. E enquanto isso, o evangelista está criando mais joio. Ele chega e oferece a salvação. E todo mundo que quer a salvação vem para dentro. Quando chega aqui, duas coisas podem acontecer. Primeiro, ele se depara com o custo, vira as costas e vai embora. Tomara que aconteça isso. Segundo, ele se depara com o custo, ele não abraça esse custo, mas ele não vai embora. Ele senta aqui e fica sendo joio no nosso meio. Porque o custo ele não quer. E aí, aquelas pessoas que passam lá fora, que não conhecem o Evangelho, olham para a vida desse joio, vão dizer: é isso que é ser crente? Mas fulano não é crente? Olha, meu vizinho é crente, ele faz tal coisa. Eu não quero esse tipo de gente na minha igreja. Meus irmãos, Deus é tão santo que Ele não merece nada menos do que a santidade do seu povo. E é por isso que você tem que ser santo. Você não tem que ser santo porque você está com medo de o castigo de Deus cair sobre você. Você não tem que ser santo pensando assim: porque eu vou ter um galardão. Cantamos aqui sobre o galardão, inclusive. Daqui a pouco a gente fala mais dele, quando terminarmos a conversa sobre o Novo Testamento. Quando você pensa na santidade ou na busca pela santidade, geralmente você pensa nisso como uma troca. Bom, eu vou ser santo aqui, porque ao final das contas, domingo que vem vai ter Santa Ceia. Então essa é uma semana de santidade. Não é assim que a gente pensa. Eu vou ser santo aqui porque olha a pedra na minha coroa. Eu vou ser santo aqui porque eu pretendo ser presbítero, pastor, então agora é coisa diferente. Meus irmãos, você tem que ser santo porque Deus é digno da sua santidade. Deus não merece nada menos do que uma vida de santidade. E Ele leva a sério isso, a gente que não. Deus merece um povo que caminha em santidade. E é por isso que Ele escolheu Israel no passado. Vimos isso aqui. Deus escolheu vocês, Deus veio até vocês para prová-los, para lixá-los, para que vocês temam a Ele, para que vocês não pequem. E veja como Deus trata. Veja como Deus trata aqueles que se rebelam contra a santidade. Vamos no Antigo Testamento, que é um momento em que esse tratamento de Deus, ele é um pouco mais pirotécnico, em alguns casos bem literalmente vocês vão ver. Ele é um pouco mais pirotécnico, ele é um pouco mais espetaculoso, ele é um pouco mais imediatista. A terra se abrindo e engolindo os idólatras. Está no Êxodo, está em Levítico, está em Deuteronômio. Ou os murmuradores tendo que passar 40 anos caminhando no deserto. Isso é falta de santidade. Josué e Calebe continuaram crendo, continuaram obedecendo, porque todo medo, toda falta de confiança em Deus é pecado. Josué e Calebe alimentaram a sua confiança enquanto o povo peca. Falta de santidade. 40 anos então. E quando você chega lá na frente, em Hebreus, por exemplo, você vai ver que a motivação, o motivo pelo qual eles peregrinaram 40 anos, não foi só o fato de não obedecerem e não crerem, foi a murmuração desse povo contra Deus. Mas, falei da pirotecnia, Números 10. Nadab e Abiú, os filhos mais velhos do sacerdote Arão, eles chegam até o altar do incenso para oferecer incenso a Deus, utilizando o que a Bíblia chama de fogo estranho, também pode ser traduzido em algumas versões como fogo não autorizado. E depois, se quiser, a gente conversa mais sobre isso, não vou me delongar sobre isso aqui, a explicação é maravilhosa. Sai fogo do altar e queima os dois na hora. Irreverência. Falta de santidade é tratada assim pelo próprio Deus. Saul foi rejeitado como rei porque tratou as ordens de Deus de maneira leviana, está lá em 1 Samuel, no capítulo 15. Uzá, irmão de Aiô, em 2 Samuel, capítulo 6, sendo fulminado instantaneamente, porque de modo irreverente desobedece um mandamento e põe a mão
para segurar a arca da aliança do Senhor que estava para cair. Veja só, uma iniciativa nobre, fruto de um zelo sincero para com as coisas de Deus, mas Deus está dizendo de maneira clara com isso, não foi assim que eu disse para ser. Não interessa se é por bem ou por mal, não interessa a motivação do seu coração, você está fazendo muito bem feito a coisa errada. Você está fazendo com uma motivação muito nobre a coisa errada. E Deus trata dessa maneira. O rei Uzias, no ano da morte do rei Uzias, amamos Isaías 6. Como foi a morte do rei Uzias? Você sabe? O rei Uzias morreu leproso. Porque um belo dia, isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Leia essa passagem, leia esse capítulo inteiro. Está anotando? Eu falei 2 Crônicas 26. Leia. Ele vai entrar, ele foi um excelente rei. E o problema é que ele acreditou nisso. E ele acreditou ao ponto de dizer, eu sou tão bom, eu posso fazer até aquilo que os outros reis não puderam fazer. E ele pegou incenso e foi oferecer incenso no lugar santo, onde só os sacerdotes podiam entrar. Fazer o que só os sacerdotes podiam fazer. Saul já tinha sido rejeitado por isso, quando tentou oferecer sacrifício, e Uzias não aprendeu a lição. Então ele bota o seu incenso, quando ele entra, os sacerdotes se colocam na frente e falam, o senhor não vai oferecer esse incenso? Ponha-se para fora, o senhor não pode entrar aqui. E o rei Uzias fala, eu vou fazer isso sim. Naquele mesmo momento, diz o texto, nasceu-lhe lepra na testa. Os sacerdotes então acusaram-no e começaram a dizer, leproso, leproso. O texto diz que quando Uzias se viu leproso, não foi necessário que ninguém o tirasse. Ele mesmo fugiu correndo da presença do Senhor, ficou tomado de lepra, viveu todo o resto da sua vida em um canto qualquer, isolado do resto do povo, como o rei leproso. Por isso que Isaías faz questão de mencionar, no ano da morte do rei Uzias, o que ele fez? Eu vi o Senhor. No ano que morreu aquele que foi irreverente, que fez o que não devia, eu fiz o que não devia. Eu vi o Senhor, coitado de mim. Sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. É por isso que ele faz menção no começo do texto do capítulo 6. Porque ele está se vendo na mesma condição de Uzias. Ele está percebendo que Uzias foi por um caminho e agora ele está percebendo que ele está no mesmo caminho e ele tem o mesmo medo de que aconteça com ele aquilo que aconteceu com Uzias. Mas daí é uma outra história, também não vamos entrar nisso. Então Deus separou Israel sempre dos demais povos para que Israel vivesse em santidade e sempre tratou com muita dureza aqueles que fugiam dessa vida de santidade, por um motivo simples. Todos os povos do planeta, quando eles queriam conhecer a Deus, se qualquer um deles quisesse conhecer a Deus, para onde eles tinham que olhar? Para aquele povo, às margens do mar Mediterrâneo, Israel. Imagine só então que você é dono de uma loja de roupas. Chegam muitas roupas, muitos vestidos, muitas camisetas e você vai escolher o que colocar na vitrine. Você tem as rasgadas, as amassadas, você tem as sujas, você tem as que estão sem botão. Você tem as descosturadas e você tem as em perfeito estado. Qual que você quer pôr na vitrine? Pois é. O povo de Deus é a vitrine do próprio Deus. Quem você acha que ele exige que tome esse lugar? O povo santo. Um povo que vive em santidade. Você é a vitrine do próprio Deus. Sabe aquela história de pregue o evangelho? Se necessário, use palavras. Ou, em outras palavras, como disse outro, você provavelmente vai ser a única Bíblia que muita gente vai ler. Você entendeu agora a necessidade da santidade? E quando o apóstolo Paulo, e a gente chega na segunda metade dessa nossa conversa, quando o apóstolo Paulo vai escrever sua carta aos Romanos, ele trata da mesma forma. Ele mostra que nada mudou. A forma como Deus lida com a santidade do povo no Novo Testamento é com a mesma seriedade com que ele lida com a santidade do povo no Antigo Testamento. Veja só, Romanos capítulo 1, lendo somente os versículos 1 e 7, nós percebemos o seguinte. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Pausa. Paulo cita o seu chamado no primeiro versículo.
Como que foi o chamado do apóstolo Paulo? Vamos nos lembrar? Fariseu, perseguidor. Ele aparece pela primeira vez no final do capítulo 7, início do capítulo 8, quando Estevão está sendo apedrejado e todos deixam as suas capas aos pés de Saulo. Saulo, perseguidor da igreja. Ele pega cartas dos principais líderes judeus e ele sai pelas cidades da Judéia inteira, perseguindo, prendendo, condenando e, em muitos casos, matando os cristãos. E agora ele está indo para uma cidade chamada Damasco. E quando ele está indo para a cidade chamada Damasco, pode ser de cavalo, pode ser a pé, ele encontra um nazareno na beira da estrada, sentado, mascando uma palhinha. E aí ele, e o nazareno, E aí o nazareno fala assim, tu é o Saulo? E ele fala, sou. Tenho uma proposta para te fazer. Vem me seguir, vem. Topa? Tu vai ser apóstolo. Apóstolo? Que raio é isso? É o enviado. Você vai ser meu representante, eu vou te enviar para todos os lugares. Sei não. Estou ocupado. Ô Saulo, pensa aí. O salário é bom. É? Tu vai ganhar a eternidade. Fale mais. Não, eu falo depois, aceita aí. Tá bom, vai, onde é que eu assino? Foi assim, Ezequiel? Quase isso. Mas sem a palhinha na boca, né? Entendi. Meus irmãos, não teve conversa. O Senhor Jesus mete um tapa no peito de Paulo, esse cara cai no chão, e de repente uma luz aparece, não tem pedido algum, só tem uma ordenança. Eu sou o Cristo que o Senhor persegue, senhor Saulo. Vai para a cidade, vai numa rua lá, e entra naquela casa e aguarde que o pessoal vai dizer o que você tem que fazer. E some, vai embora. E como se não bastasse, deixa o camarada sem enxergar. Foi assim o chamado de Paulo. Depois, quando esse mesmo Deus chega para Ananias e fala, Ananias, tem um sujeito ali, um tal de Saulo, eu quero que você vá lá batizar Saulo. Senhor, mas Saulo não. Não, calma, Ananias. Importa que esse cara conheça o privilégio de sofrer pelo Evangelho. Ou tem ainda depois o relato do próprio Paulo, quando chega no final do livro de Atos, e ele vai contar essa narrativa. Pela boca do Paulo tem um item que fica de fora, ali no capítulo 9. Pela boca do apóstolo Paulo tem um momento em que nessa voz, no meio da luz, ele diz, Saulo, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Olha que palavra difícil. Você já tinha visto essa parte? Por que você fica insistindo em recalcitrar contra os aguilhões? Para de sofrer, Saulo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui na nossa última conversa, a respeito de resistir ao chamado. É isso que Saulo estava fazendo. O aguilhão era uma vara pontuda que nós utilizamos até hoje em alguns matadouros. Chega o caminhão de bois, eles vão descarregar, os bois parece que farejam a morte lá dentro e empacam. Veterinários, quem mexeu já com abatedouro sabe que isso é assim. Pecuaristas sabe que isso acontece. Então, tem um corredor fechado, os bois começam a andar e empacam. E aí vem o cara com um aguilhão, e ele cutuca com um aguilhão bem pontudo. O boi dá um coice e pula para frente. E Deus está dizendo, dura coisa vai ser para você, Saulo. Recalcitrar, andar de ré, porque eu estou aqui com o aguilhão, cara, você não vai resistir. Para de teimar, Saulo. Aceita logo esse chamado. E diante dessa fala que ele revela isso lá no final de Atos, diante disso eu fico pensando, como deveria ter sido, hein? Eu duvido que aquele lá tivesse sido o primeiro chamado. Duvido. Saulo já deveria estar recalcitrando, para usar as palavras dele, ele já deveria estar recalcitrando há tempos. E Deus estava falando com aquilo, para, Saulo. Você não percebeu que está sendo duro recalcitrar contra os aguilhões? É assim que ele foi chamado para ser apóstolo. Kletos apostolos. Vamos ver isso no latim? No latim, não sei se vocês sabem, mas houve um momento em que, na Biblioteca de Alexandria, no Egito, era para se ter um exemplar de cada texto sagrado, e aí colocaram lá na Biblioteca de Alexandria um exemplar do texto sagrado dos judeus,
a Torá. Claro que ninguém entendeu nada, porque estava tudo em hebraico. Então, fizeram a tradução dos 70, a Septuaginta. Traduziram tudo aquilo lá para o grego. E aí você passou a ter, futuramente, quando o Novo Testamento foi escrito, você passou a ter hebraico e Antigo Testamento e Novo Testamento em grego. Uau! Mas, de repente, mais para frente na história da igreja, um sujeito percebeu, um monge percebeu, que aquilo lá tinha sido uma boa ideia. Colocar os dois numa língua só, que era a língua do povo. O grego era a língua do povo. Só que depois, na Idade Média, já não era mais o grego a língua do povo no Império Romano. No Império Romano, a língua do povo era o latim. Então, um camarada chamado Jerônimo falou, vou fazer a mesma coisa, e vou passar tudo para o latim. E nós chamamos isso de Vulgata. Vulgata porque é a língua vulgar, a língua do povo. E a Vulgata, portanto, é quando nós temos a Bíblia em latim. E veja como fica na Vulgata. Paulus, servus Christi Iesu, vocatus apóstolos. O que é vocatus? Vocacionado. Qual que é o nome desse congresso mesmo? Vocacionado. O que significa vocacionado? Chamado, aquele que tem uma vocação para algo, aquele que foi chamado. E chamado é a palavra que vem para o português, que é o kletos, no grego. Vocatus apóstolos. Ele foi vocacionado para ser apóstolo. Que legal. Então agora, diante de toda essa imagem da vocação de Paulo para o apostolado, sabendo como que foi, sabendo que não houve escolha, sabendo que não fazer isso era recalcitrar contra os aguilhões, sabendo do peso, sabendo do custo, sabendo da ordenança, sabendo de tudo isso, leia o versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos. Pergunta: qual palavra no grego você acha que é essa que está traduzida por chamados no versículo 7? Kletos. E no latim? Vocatus. Omnibus qui sunt Romae. Todos os que estão em Romae, Roma. Dilectis Dei. Diletos de Deus, amados por Deus. Vocatis sanctis. Vocacionados para a santidade. Ou kletos hagios, do grego. Meu irmão, sabe o que isso significa? Significa que a sua possibilidade de decidir se você deseja ou não deseja buscar a santidade está na mesma prateleira da possibilidade do apóstolo Paulo em decidir ser apóstolo ou não ser apóstolo. A sua opção de seguir ou não seguir a santidade está na mesma opção, está na mesma prateleira da opção de Paulo em seguir ou não seguir o apostolado. Deus já tinha dito isso no Antigo Testamento quando ele falou: eu selecionei vocês para que vocês me temam, para que vocês não pequem, para que vocês sejam um povo santo, porque todas as nações do mundo, quando olharem para vocês, eles têm que me ver. E ele já tinha dito isso no Antigo Testamento e ele está repetindo isso no Novo Testamento, ele está repetindo para você, está repetindo para a igreja, está repetindo para mim. Quando as pessoas quiserem ver a Deus, para onde eles vão olhar? Eles vão olhar para você, eles vão olhar para mim. É por isso que nós temos Efésios capítulo 3, versículo 10, que para mim é o mais pesado versículo das Escrituras. Nenhum outro texto da Escritura coloca tanto peso no teu ombro, tanto peso nos meus ombros, como Efésios capítulo 3, versículo 10. Vamos para lá? Veja só o que diz Efésios capítulo 3, versículo 10. Não sei se você já passou por ele, se você já percebeu. Paulo está dizendo no versículo 8, para mim foi dado a graça de pregar o evangelho aos gentios. Para mim foi dado o mistério, ou melhor, o privilégio de manifestar o mistério. O mistério que estava oculto lá em Deus, desde sempre. Que mistério é esse, Paulo? Que privilégio de pregação é essa que você tem? Vou te contar, de revelar para vocês uma coisa. Que a igreja, ou melhor, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus deve se tornar conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Pastor, eu não entendi nada. Meu irmão, você sabe o que é isso? É através da igreja. Quem é a igreja? Não. Quem é a igreja? Eu. Repita comigo. Quem é a igreja?
Porque é muito fácil o nós, né? Cachorro que tem muito dono, morre de fome. Quando muita mão mexe a panela, queima o doce. Isso é de Minas, né? Isso é de Minas. Quem é a igreja? Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, a sabedoria de Deus que se manifesta de formas maravilhosas. Vamos só colocar a palavra sabedoria. Pela igreja, a sabedoria de Deus se tornará conhecida. Ok. Disso a gente já sabe. A gente acabou de falar isso quando olhamos para Êxodo no capítulo 20. Mas esse texto, eu digo que ele é pesado porque ele acrescenta um detalhe que nenhum outro texto da Escritura acrescenta. Pela igreja, por mim, a sabedoria de Deus vai ser conhecida de quem? O que são principados e potestades dos lugares celestiais? Anjos e demônios. Meu irmão, sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que quando Deus quer ensinar sobre a sabedoria dele para os anjos e demônios, ele manda eles olharem para você. E é do jeito que você trata a sua mulher, marido, que anjos e demônios vão saber como que Deus ou Cristo trata a sua esposa, a sua noiva. É da forma como você, filho, honra o seu pai, que você vai ensinar para anjos e demônios. Nem preciso falar que vai ensinar para o mundo, né? Isso a gente já falou. A gente está só acrescentando mais. Você vai ensinar para anjos e demônios como que os filhos de Deus são submissos a Ele, ou devem ser submissos a Ele. E aí, com isso, você começa a entender por que Deus condena a homossexualidade, por que Deus condena o adultério, por que Deus condena a rebeldia de filhos contra pais, por que Deus condena irmão lutando contra irmão, por que Deus condena a mentira, por que Deus condena quando o homem da casa ou a mulher da casa abrem mão dos seus ministérios principais, que são a família, e vão viver seus sonhos de trabalho, de carreira ou qualquer outra coisa. Por que Deus condena quando nós invertemos os nossos papéis e os nossos valores? Porque quando Deus nos fez, Ele tinha um propósito. Ele fez você ser a vitrine dele mesmo, diante de anjos, demônios e de todo o restante do planeta. Quando todos querem conhecer acerca da grandiosa sabedoria de Deus, Deus coloca você na frente e fala, Então, olha esse aqui, olha o Omar, olha o João, olha a Ruth, olha a Maria. Olha o Fabiano, olhe para o meu filho e para a minha filha e você vai saber mais sobre mim, Satanás. Viu, Satanás? Entendeu o peso? Entendeu a necessidade da santidade? Não é um capricho celeste. Deus não é um rei soberano, caprichoso. Certa vez eu fui ler, inclusive, quando a rainha Elizabeth completou 50 anos de governo, a revista Veja lançou uma edição especial para ela, falando um pouco acerca de como era ser rainha. E estava falando algumas coisas que ela fazia porque ela queria fazer. Por exemplo, se você está na mesa com a rainha Elizabeth e ela estava comendo e você estava comendo, quando ela termina de comer e coloca os talheres em cima do prato, todo mundo tem que parar de comer e se levantar. E acabou para você, negão. Acabou para você, querida. Seu agora só no jantar. Por quê? Porque ela quer. Simples. Ela não gostava de uma determinada cor. Não me lembro se era rosa, se era vermelho, não me lembro. E ela proibiu, então, que todos vestissem aquela cor quando estivessem diante dela. Por quê? Adivinha? Porque ela quer. Deus não é assim. Deus não é assim. Deus não faz nada porque Ele quer e poderia fazer. Mas tudo que Ele faz tem um propósito. Quando Ele ordena a sua santidade, não é porque Ele quer. É porque Ele tem um propósito para a sua vida. E esse propósito só vai ser atingido se você buscar essa santidade. Ah, pastor, mas eu não vou conseguir. Eu sei, meu irmão, ninguém vai. Mas como diz o reverendo Augusto Nicodemos, o pecado na vida de um crente, ele é um acidente de percurso. Ele conta isso através de uma ilustração. Ele diz que pegou um carro de um presbítero da igreja e foi viajar para visitar sua filha, que morava no Nordeste. Ele morava em Goiânia, sua filha morava no Nordeste. 2.500 quilômetros de ida, 2.500 quilômetros de volta. E aí depois, quando ele chega para devolver o carro, o dono do carro vira para ele e fala assim, e aí, o carro deu algum problema? O reverendo Augusto falou, não, só um pneu furado, mas isso aí é tranquilo. Ou seja, foi um carro bom.
É isso que é o pecado na vida do crente. É um tropeço a cada 2.500 quilômetros. Agora, se o carro fura pneu toda a esquina, meu irmão, nem crente essa pessoa é. Deus não te salvou para o céu. Ele não quer que você saia oferecendo o céu. Ele quer que você saia oferecendo submissão. Ele não quer um bando de interesseiros que chegam-se para ele. Aí, Senhor, quanto que eu vou ganhar com isso? Ele quer um bando de pessoas que chega para ele e fala, eis-me aqui, Senhor. Conta com a minha vida. Você cantou isso aqui. Você acabou de cantar. Se é para atravessar a rua, se é para atravessar o planeta, eis-me aqui, Senhor. Conta comigo. Agora, como que um cara que veio para esse evangelho por causa da proposta, você quer céu ou inferno? Ele vai cantar um negócio desse? Você já viu essa letra desse hino do cantor cristão que nós cantamos aqui? Você já viu essa letra cantado pela harpa? Hino 212 da harpa cristã? Os guerreiros se levantam, se preparam para a grande luta. E aí chega no refrão e fala, eu quero andar com Cristo. Onde a luta se travar, no lance imprevisto, você sabe onde que eu quero estar? Lá na frente eu quero me encontrar. Ah, até quando? Ah, até morrer. Até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória. Cara, quem é que canta isso, senão alguém que quer morrer por Cristo? É um outro hino, um hino no nosso inário presbiteriano, inário Novo Cântico. E ele chega diante de Deus na última estrofe e diz, Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar. Me permitas lutar? Você é doido, cara? Você não tem amor à vida? Não, não tenho. Eu tenho amor pelo Rei e pelo reino. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar, sempre a teu lado invencível, até meus dias findar. Eu quero isso. Eu quero isso. Mas isso, quem vai dizer sim para isso, não é aquele cara que você oferece céu ou inferno. É aquele cara que você chega e fala, você quer ser submisso ao Rei dos Reis? Você quer colocar um propósito na sua vida de adorar a quem merece adoração? Você quer viver uma vida que atravesse a falibilidade humana e entre para a eternidade e que tudo que você faz aqui reflete lá? Você quer isso? Então, submeta-se a esse rei. Deixe ele reinar na sua vida. Para de viver para você e viva para ele. Isso é evangelização de verdade. O resto é oferecer docinho para a criança. Na hora que eles chegarem na festa achando que é só docinho, eles vão ver que tem um prato de salada e vão falar, tô fora. E aí, aqueles que não saírem vão ficar bancando o joio dentro da sua igreja. E eu não quero isso na minha. Meus amados, eu quero fazer um passeio antes de terminarmos. Eu quero fazer um passeio para que vocês percebam que isso sempre esteve escancarado na nossa cara. Sempre esteve escancarado. Todas as vezes que existe uma promessa, existe uma cobrança. Vamos fazer um passeio no Novo Testamento, começando por onde? Não podia ser diferente. Pelo nosso texto de João 15,16. Que diz, não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros. Para quê? Para que vocês sejam salvos e morem eternamente nas mansões celestiais. Só que não. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Por que ele nos escolheu? Para ir. Sempre ele te escolhe, tem um propósito. Sempre ele te escolhe, tem um chamado. Ele te escolhe, tem uma responsabilidade. Próximo texto, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, você provavelmente vai saber decor também. 1 Pedro 2,9, vós sois raça eleita, sacerdócio real. É uma citação de Êxodo. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Próxima palavra, a fim. Que significa o quê? Com a finalidade de. Por que você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus? Porque você tem uma finalidade. A finalidade é proclamar as virtudes, ou a multiforme sabedoria, daquele que te chamou das trevas para a luz. Tem alguém que te chamou das trevas para a luz. E ele é cheio de virtudes. E ele fez você povo dele, para você falar dele para os outros. Está vendo? Sempre teve lá. O mesmo 1 Pedro agora, no capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. É 2 mesmo? É, 2. Graça e pó... Eu estou na 2 Pedro.
1 Pedro 1, 2. Eleitos, olha aí, vocacionados, chamados, escolhidos, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para quê? Para a obediência. Você não foi eleito para salvação. Você foi eleito para obedecer. Próximo, Atos capítulo 1, versículo 8, não precisa nem abrir, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ponto final, que bom, vamos encher os nossos bolsos de poder e vamos viver a nossa vida. De modo algum, você vai receber poder ao descer sobre você o Espírito Santo com uma finalidade, para serem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Efésios capítulo 1, olha lá, Jani, cadê? Jani, nosso texto, o pastor Jani. Efésios 1, Jani, do 3 ao 6. Olha só, o 3 a gente já sabe, né? Que nós fomos predestinados desde antes da fundação do mundo, que coisa boa. 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos salvos. Não, nos escolheu nele desde Oi, aí! Aliás, eu preciso me desculpar com o técnico de som pela piadinha, pela brincadeira ontem do fone, né? Então, perdão, cara, você ficou angustiado com isso, né? Então, Efésios 1, de 4 a 6, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Para quê? Para louvor da glória da sua graça, versículo 6. É para isso que ele te escolheu. Efésios capítulo 2, versículo 10, que também conhecemos, decore salteado. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não é para sermos salvos, não é para irmos para o céu, não é para gozarmos a eternidade com Deus. Tito, capítulo 2, versículo 14. Vamos lá. Tito capítulo 2, versículo 14. O qual a si mesmo, está falando de Jesus Cristo, o grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos salvar e nos mandar para a gloriosa eternidade. Não, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Você está em Tito, tem mais 2 textos, capítulo 3, versículo 8. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação, Paulo está ordenando a Tito, faças essa afirmação, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Veja só, estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. O que são boas obras? Ajudar os necessitados. Não é só isso. Você, como diz João 15, 16, ele te escolheu para que você vai e dê fruto. Qual que é o fruto? É evangelizar. Não, não é só isso não. Sabe o que é um fruto? Sabe o que é uma boa obra? Quando os fariseus e saduceus chegaram para ser batizados, em Mateus no capítulo 3, João Batista estava batizando e deu uma dura naqueles caras, porque percebeu que eles estavam chegando só para se aparecer. Então no versículo 7 ele fala o quê? Não. Primeiro vocês vão e deem frutos que mostrem arrependimento. Mostrem primeiro que vocês se arrependeram e depois vocês voltam aqui para ser batizados. Frutos, a expressão que ele usa na revista atualizada, frutos dignos de arrependimento. Então o que é uma boa obra? É você mentir, não mente mais. Efésios capítulo 4. Você furtava, agora você trabalha para ter com as mãos como ajudar o necessitado. Você blasfemava, falava palavrão à torta direito, agora você só fala aquilo que é útil para a edificação do seu irmão. Isso é uma boa obra. Você era um adúltero, agora é um homem fiel. Você era uma fofoqueira, agora você só fala o que edifica.
Você era ranzinza, cinzento, um cara duro. Agora você tem alegria o tempo todo para com os outros que te cercam. Você era pão duro, agora você ama compartilhar. Isso é boa obra. Sabe de onde eu tirei essa ideia? De Gálatas, no capítulo 5. O fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso é uma demonstração de que você foi transformado, meu irmão. É isso que Deus espera. Então, quando Tito está dizendo que, Paulo está dizendo para Tito que ele tinha que pregar, que aqueles que têm crido em Deus desenvolvam boas obras, ele está falando isso. Claro que além disso tem outras boas obras. Claro que além disso você pode ajudar o necessitado. Deve. Claro que além disso você pode ir pregar para quem não conhece Cristo. Deve. Mas uma pessoa inválida na cama consegue ter boas obras. Ele consegue abandonar a murmuração e dar glórias a Deus. Pronto. Parabéns, ponto para ele. Ainda em Tito, no capítulo 3, versículo 14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados. Agora é uma obra específica, para não se tornarem infrutíferos. Aí tem um texto que eu quero fechar com ele. Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8. Apocalipse 19, versículos 7 e 8, é o momento que é chamado de as bodas do Cordeiro. É o encontro do Rei dos Reis, Senhor Jesus, com a sua noiva, a igreja. E veja como esse momento é descrito nos versículos 7 e 8. Uma voz de numerosa multidão cantando o seguinte: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Que legal! Ele está enxergando a noiva de Cristo e ele está descrevendo. E veja a descrição: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então você não foi salvo para estar com Cristo, você foi salvo para ter atos de justiça. E note só o comecinho, pois lhe foi dado. Lhe foi dado. Isso significa que toda boa obra que você consegue conquistar é porque Deus colocou ela no seu caminho. Foi iniciativa dele, não é algo nosso. Meus irmãos, no céu não vai haver pecado. No céu não vai haver pecado, porque estaremos diante de Deus, o autor de toda justiça, o autor de toda santidade, o dono de toda perfeição. E quando nós estivermos contemplando a Ele, nós vamos entender como nós deveríamos ser. Tem um salmo, se não me engano é o 63, não me lembro, em que o salmista está dizendo acerca do povo, é a voz do povo dizendo para Deus: ah, Senhor, Tu, Senhor, nos provaste. Aliás, eu ouvi isso, pastor Daniel, do seu irmão aqui, certa vez, acho que foi a primeira vez que eu vim no Maranata, falecido Artêmio Júnior, estava pregando aqui sobre, ele foi ourives, né? Ele foi ourives e ele estava pregando sobre esse texto. E ele pegou um cadinho, mas a palavra bíblica aqui é crisol, que é um cadinho, que é uma caneca de pedra. E aí a esposa dele estava metendo maçarico ali, botando fogo naquilo, para esquentar tudo. Enquanto ele conversava conosco, era um encontro de casais da nossa igreja, da 4ª IPB de Maringá, aqui. E aí ele estava falando sobre esse texto, e ele estava falando, o povo de Deus está dizendo: Senhor, o Senhor nos provou, Tu nos provaste. Acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Que é isso? Acrisolar quer dizer colocar no crisol, colocar no cadinho. Mas não é só colocar no cadinho, ele está se referindo ao processo de purificação do ouro, ou do processo de purificação da prata. Ele coloca no crisol, no cadinho, e mete fogo, e começa a esquentar. E nesse momento, o metal derrete, e ele começa a jogar produtos químicos lá dentro, potassa e sei lá mais o que, para esses produtos químicos aderirem na sujeira e flutuarem, e essa sujeira poder ser retirada pelo ourives. Então fica uma nata por cima, e o ourives vai retirando essa nata para purificar o metal. E aí o pastor Artêmio Júnior estava fazendo isso, e ele perguntou para nós: até quando eu vou ficar fazendo isso, jogando potassa aqui dentro e retirando? E aí a gente não sabia, e ele falou: eu sei o ponto,
no momento em que eu consigo olhar, eu retirei toda a sujeira, e eu consigo olhar para o metal derretido e ver a minha imagem refletida lá. Uau! Ó Senhor, o Senhor nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Sabe o que é isso? Ele põe você no fogo para purificar você, para arrancar toda a impureza. O nome disso é santificação. Esse é o processo de santificação. Para quê? Para que Ele veja a imagem dEle em cada um de nós. Ele é digno disso. Ele é digno de nada menos do que isso. A gente oferece tanto o céu. A gente fala tanto do céu e quer tanto o céu. Você não tem que pagar esse preço para chegar no céu, não. Você conquista, recebe de graça. Conquistar é uma palavra que dá a ideia de que você tem méritos, mas você recebe a salvação do próprio Deus e agora tem um caminho para percorrer, e esse é o caminho. O céu está lá. Você já tem ele, mas agora ele te chama para passar por esse caminho, preparando você para estar diante de Deus, diante do dono de toda a santidade. Então ele vai exercitar você na santidade. Não fuja disso, meu irmão. Não fuja disso, minha irmã. Você foi escolhido não para outra coisa, senão para a santidade. Que Deus nos santifique a cada dia. Que Deus nos complete dele mesmo e nos purifique de modo que ele possa ser visto em nós. Amém? Vamos ficar em pé? Já a pastor Omar já me orientou que é para encerrarmos esse momento de culto coletivo agora. Depois desse encerramento, você vai ter a oportunidade de sair, ir ali ao lado, nosso momento de confraternização, de contato uns com os outros. Vamos orar, impetrar a bênção e estamos despedidos. Feche os olhos. Senhor amado, o Senhor é bondoso e maravilhoso. E o Senhor coloca sobre o teu povo um peso que nós jamais conseguiríamos carregar se não fosse o Senhor mesmo, Pai. Somos gratos ao Senhor porque nos elegeu para isso, porque nos escolheu para essa santificação. Somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem nos preparado ao longo do caminho. O Senhor tem caminhado conosco e tem carregado nossos fardos. E ao mesmo tempo em que carrega os nossos fardos, nos ensina como caminhar nessa vida, de modo que glorifiquemos o teu nome, Pai. Sabemos que nunca estaremos prontos, plenamente prontos, enquanto estivermos vivendo essa vida, mas nós queremos correr nessa direção, Senhor. Eu sei que meu braço nunca vai alcançar. Eu sei que ser como teu filho nunca vai ser uma realidade plena para mim nessa vida, Pai, mas eu quero correr nessa direção. Me permita crescer nisso, Senhor. Nos permita crescermos nisso, Senhor. Eu quero, Senhor Deus, estar com Cristo, onde essa luta se travar. Eu quero estar na frente. Nós queremos, Pai. Nós queremos ser teus, nós queremos atender teus chamados, mas nós também queremos, Pai eterno, sermos lapidados pela mão doce e poderosa do Senhor, produzindo em nós fagulhas do Senhor mesmo. Então, Pai eterno, nos aperfeiçoe de modo que possamos representar o Senhor diante de quem quiser conhecê-lo, sejam anjos, sejam demônios ou sejam pessoas nessa terra, que o Senhor nos prepare para representarmos a contento o caráter do Senhor diante de todos. Fique conosco e guarde-nos pela Tua palavra e para a Tua glória, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, o poder e a santidade do Espírito sejam com todos os santos de Deus, eleitos para a santidade, até o dia em que nós tenhamos a santidade plena diante dos nossos olhos. Amém e amém. Tenhamos uma ótima noite de domingo. Tenhamos um tempo delicioso de confraternização. Uma boa noite. Amém.